essa bênção que eu peço tanto, esse não que vem da parte de Deus, é um meio de me proteger para que eu não transforme uma possível bênção que viria da parte de Deus em uma maldição. Então, aquilo que era para ser bênção acaba virando uma maldição, e vira uma maldição porque eu não soube tratar. Eu não tinha maturidade e condições de estar com aquela bênção na minha mão, e com essa bênção na minha mão, eu não pude contê-la e fazer essa bênção abençoar e alcançar a vida de outras pessoas, e alcançando a vida de outras pessoas, a bênção que Deus me deu abençoe a vida de outras pessoas. Então, quando Deus te diz um não, Ele está também tentando te proteger de você viver algo que não é da vontade de Deus para a tua vida. Então, esse não, nem sempre ele é só para não te dar algo. Às vezes, Deus tem algo maior e melhor do que o que você tem. Mas a minha necessidade momentânea me faz fechar os meus olhos para aquilo que eu posso ver, que Deus vai trazer amanhã ou depois, e eu olho só para a minha necessidade momentânea. E eu passo por cima daquilo que eu poderia estar vivendo, daquilo que eu poderia estar alcançando, simplesmente porque a minha necessidade momentânea ela falou tão alto que me levou a buscar obsessivamente algo que eu estou necessitando nesse momento, em que eu não atento mais para aquilo que é a vontade de Deus e para aquilo que Deus está querendo falar comigo. Vou dar um exemplo. Eu busco tanto objetivos pessoais que eu me esqueço que eu tenho que consagrar minha vida. Eu busco tanto objetivos e bênção que eu me esqueço que eu tenho que voltar a ter um relacionamento pleno com Deus. Eu busco tanto sonhos, realizações, objetivo, recurso financeiro e me esqueço que Eclesiastes 3 vai dizer que para todas as coisas que existem debaixo do céu, existe um propósito. Exemplo, esse telefone, ele foi criado para quê? Para conectar pessoas que estão distantes. Eu pegar uma ligação para minha esposa que está lá em São Paulo agora, eu pegar meu telefone e ligar para ela e poder falar com ela. Ou eu mandar um WhatsApp e conseguir me comunicar com ela. Ou eu e vocês que estamos aqui numa conversa online e serve para nos conectar e diminuir essa distância. Então, tudo aquilo que foi feito para um propósito. Eu e você também fomos feitos para um propósito. Então, quando eu e você não nos despertamos para fazer, em primeiro lugar, a vontade de Deus, a gente comete a falha de buscar um objetivo pessoal e não a vontade de Deus. Então, o que eu faço nessa situação? Eu simplesmente busco um benefício próprio e não um benefício que é para a vida de outros. Vou dar um exemplo aqui na Bíblia. Ana estava buscando um objetivo pessoal, que era ter um filho. Porque Penina tinha filho e ela não, e ela buscava de várias formas ter esse filho. Para quê? Para suprir uma necessidade somente dela. E o que a nação de Israel estava passando? Ali em 1 Samuel, capítulo 1, lá para o versículo 4, 5, capítulo 1, vai dizer que a palavra de Deus ela era escassa, ou seja, era rara. Profecia era rara. Não tinha profeta. Não tinha quem entregasse a revelação da vontade de Deus. O que Ana vai fazer? Ana vai pedir a Deus um filho durante muitos anos. E esse filho não vem. Todo ano ela sobe, volta para casa frustrada porque esse filho não veio. Então, ela faz um voto com Deus, e esse voto que ela faz com Deus é diferente de todos os, talvez, mais de 10 anos, 20 anos que ela estava ali pedindo um filho. E esse voto que ela faz agora é algo diferente, porque ela diz assim, se tu me deres um filho, eu vou te dar esse filho de volta, para que ele possa te servir por todos os dias da sua vida. Ela sai dali, tem um encontro com Eli, ele pensa que ela está embriagada, depois ela explica a situação, vai embora para casa, ela concebe, engravida, passa-se um ano, tem um filho. O tempo de amamentar Samuel, talvez ali os primeiros 2 anos, ou os primeiros 3 anos, mais ou menos, ela fica com Samuel, até que chega o determinado dia de levar Samuel para o templo para que ela pudesse cumprir o voto que ela fez a Deus. Ou seja, Ana tinha uma necessidade. A necessidade de Ana supria a necessidade dela, mas somente a dela. A nação de Israel precisava de um profeta. Precisava de alguém que os direcionasse de acordo com a vontade de Deus. E isso não tinha. Então Deus tem uma necessidade. Ana com a sua necessidade. Como a necessidade de Ana não atende à necessidade de Deus, o que vai acontecer? Deus não vê que a vontade da vida de Ana, o sonho de Ana, é uma prioridade para ele. Agora, quando o voto de Ana se torna uma oferta útil para Deus, Deus olha para o pedido dela de forma diferente. Por quê? Porque o pedido de Ana não é mais um pedido egoísta, não é mais um pedido que supre a sua necessidade e corresponde e gera para ela um sentimento e uma sensação de dever cumprido de agora eu sou mãe.
ela pega a sua maior necessidade, quando suprida, ela devolve como uma oferta para Deus. E essa oferta que ela faz vai trazer um resultado maior, ou seja, a oferta foi tão grande diante de Deus que ela traz um resultado que não é possível ser medido por Ana. Que quando Ana faz lá o cântico dela, que ela vai dizer lá, aquela que não gerava filho, agora é mãe de 6 filhos. Ou seja, ela pediu um filho e não tinha. Até que esse pedido se torna algo que supre a necessidade de Deus ou que soluciona algo que Deus quer realizar. Ela faz essa entrega nas mãos de Deus é preparada. Enquanto isso, porque ela foi fiel naquilo que ela prometeu entregar para Deus, Deus foi fiel, segundo o que está escrito em Efésios, capítulo 2, do versículo 20, que diz lá, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e além daquilo que pensamos, pedimos ou possamos imaginar, segundo o poder que em nós opera, que é a nossa fé. O que vai acontecer? Ela pediu um filho, ela entrega esse filho e agora ela vai ser mãe de 6 filhos. Ou seja, a bênção se tornou tão grande na vida dela que foi além daquilo que ela pediu e daquilo que ela podia imaginar que poderia acontecer, porque o seu pedido se alinhou com o tempo e com a vontade de Deus. Ou seja, sempre que eu peço algo a Deus, apesar de Jesus ter dito lá, tudo aquilo que pedirdes, em meu nome crendo recebereis. Só que você pede, em nome dele, não acontece. Nós vamos para Tiago, porque Tiago vai dizer assim, tudo que você pede você não recebe é porque você pediu mal. Então o que está acontecendo aqui com esse eu pedir, eu recebo, e se eu pedir mal, eu não recebo? Tudo aquilo que eu peço, como Ana pedia inicialmente de forma egoísta, que só supre a minha necessidade, que só gera para mim algo que eu quero para suprir uma necessidade, seja fisiológica, seja psicológica, seja profissional, seja familiar, mas só serve para abençoar a minha pessoa e não aos outros que podem ser abençoados e alcançados pela vontade de Deus, se torna um pedido um tanto egoísta. Não são todos, mas a maioria acabam se tornando um tanto egoísta, porque não tem utilidade para Deus. Se não tem utilidade para Deus, o povo de Deus não é alcançado através daquilo que você está pedindo e querendo da parte de Deus. Então você não pode reclamar que Deus não te deu, porque esse pedido é egoísta ao ponto de você não pensar em fazer algo que alcance e produza um determinado bem para a vida de outro. E Tiago, ele fala isso porque quando eu peço algo que não vai trazer um resultado e não vai trazer um bem maior para o reino de Deus, para a minha comunidade de fé, e não se transforma em um testemunho de vida que muda a vida das pessoas que estão à minha volta, o que acontece é, as pessoas à minha volta vão me ver sendo beneficiado, mas eu não consigo fazer algo em prol de outro. Aí a gente começa a retornar para aquilo que a gente começou lá atrás. A Ana, ela consegue ter sucesso naquilo que ela pediu por um motivo. Ela faz algo que se alinha com a vontade de Deus. Os seus pedidos, as suas orações, elas têm que se alinhar com a vontade de Deus. Elas têm que, às vezes, corresponder e suprir uma necessidade que tenha na mente de Deus naquele momento. Deus precisava de um profeta porque ele não tinha. Deus precisava de um juiz para julgar o povo. E Deus precisava de um sacerdote porque Eli era corrupto e um tanto omisso com seus filhos. Quando Samuel é levantado, ele supre essas necessidades. Então, aquilo que eu peço a Deus acontece porque aquilo que eu estou pedindo faz com que a vontade de Deus se torne uma realidade na terra. Então, se o meu pedido ele não é egoísta e me faz ver a vontade de Deus se manifestando e o reino de Deus sendo ampliado por um simples pedido que eu fiz, eu volto lá atrás e fujo de determinados nãos que Deus pode me dar. Por quê? Se você não está preparado para algo, não adianta você pedir aquilo. Mas o que é que eu estou preparado sempre, Deus? Você está sempre preparado para ter unção, ter a sua fé fortalecida, ser capacitado espiritualmente, ser cheio da graça, ser cheio do Espírito Santo e buscar a realização da vontade de Deus para a tua vida. Então, sempre que você fazer esses tipos de pedido, aprender mais da palavra de Deus, compreender mais da palavra de Deus, isso são coisas que Deus nunca vai te negar. Pedir sabedoria, discernimento, pedir capacitação, oportunidade de fazer a obra dele, de você poder aprender mais da palavra dele para ser mais útil para ele no seu reino e através da tua vida, a sua vida sendo algo que vai servir para alcançar a vida de outras pessoas. A partir disso, você vai ter algo que Deus pode usar
e Deus podendo usar, você vai ter um pedido que é algo que vai fazer a vontade de Deus acontecer e a vontade de Deus sendo realizada aqui na Terra. Então, se a tua vontade se alinha com a vontade de Deus, e a tua vontade e a vontade de Deus são uma, você vai ver a mão de Deus trazendo à existência até aquilo que não existe. Você vai ver a vontade dele acontecer. Por quê? Porque Deus quer te usar e você só quer uma bênção momentânea. Deus quer te fazer crescer espiritualmente e você só quer algo que supra uma determinada necessidade física, sociológica, profissional, financeira nesse momento. Deus não quer te fazer viver de provisão. Deus quer te fazer viver da dependência que você tem dele, para que a tua prosperidade seja suprida por ele, e sendo suprida essa vontade de acordo com a palavra e a vontade dele, você vai ver não só um algo que alcança a tua vida, mas um algo que vem da parte de Deus e serve para você e também serve para as pessoas que estão à sua volta. Então nós precisamos ter pedidos mais abrangentes, no sentido de a minha vida ela serve como um farol que ilumina a vida de outras pessoas. Então eu preciso olhar mais para Deus e dizer para Deus que os meus pedidos, eles servem para que a vontade de Deus aconteça e se realize aqui na Terra.